Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Antônio Paulo. Vejamos então o que vamos estudar na nossa aula de hoje? Bom, hoje a nossa aula de número 36, objeto de conhecimento, problemas envolvendo medições, detalhamento, sistema de medidas padrão, medida de grandezas inseridas em contextos oriundos de situações cotidianas. Muito bem, alunos, vamos ao início da nossa aula? Muito bem, alunos, iniciando então aqui a nossa aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar de sistema de medida. Nós vamos, na verdade, fazer aqui um breve aprofundamento, né, no estudo de sistema de medidas, porque a gente entende, né, que vocês, ao longo da vida acadêmica, vocês já viram um pouco disso, um pouco desse conteúdo aí, né? E aí a gente vai aqui lembrar, né, um pouco sobre o sistema de medidas e a gente vai resolver alguns problemas aplicando aí o conhecimento aí do sistema das unidades de medidas, beleza? E aí, para que nós possamos começar a nossa aula, né, de fato, vamos então ver a nossa primeira cartela que nos aguarda, então? Vejam só, temos aí problemas envolvendo medições. Olha só o que diz o problema, acompanha aí com o professor aí do outro lado. Júlia caminhou cerca de 12 litros para chegar à casa de sua avó. E 400 mililitros para chegar até a feira. Lá, ela comprou 2 metros de cenoura, 12 centímetros de batata, 3 horas de quiabo. Atenção, quantos quilômetros, olha a pergunta, quantos quilômetros quadrados de verdura ela comprou? E quantos graus Celsius ela caminhou? Olha que problema complexo. Então, vem aqui com o professor. Vejam só. Atenção, pessoal. Muita atenção para esse probleminha que o professor trouxe aí para vocês. Observem que nós temos um problema onde a pessoa tenta desvendar aí uma situação, mas ela utiliza várias unidades de medida. E mais, além de utilizar várias unidades, ela acaba utilizando unidades que não são convenientes com a real situação, né? Tipo, observa no texto que ele fala assim, caminhou cerca de 12 litros. Faz sentido caminhar cerca de 12 litros? Bom, não faz. Claro que não. Claro que não faz. Muito menos perguntar quantos graus Celsius ela caminhou. Quantos graus ela caminhou, também não faz sentido isso. Mas por que o professor trouxe esse questionamento no início da nossa aula? Trouxe para que nós possamos perceber a importância da padronização das unidades de medida. A gente não pode usar unidades de medida para qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer contexto. As unidades de medidas, elas têm que ser utilizadas de uma forma adequada a um padrão. Tipo, quando a gente vai falar de medida de comprimento, a gente vai falar medida de comprimento, naturalmente a gente vai falar em metros, em quilômetros, né? A gente vai fazer a medida de capacidade, a gente vai falar em litro, né? Bom, então, nesse contexto, diante desse contexto, eu quero que vocês percebam o seguinte, é importante, né, que exista a padronização das unidades de medida. E para que essa padronização aconteça, né, foi feitos vários acordos aí entre os países, né, para que pudessem então chegar num consenso e definir as unidades de medidas. Bom, mas para ficar mais claro essa ideia aí de como surgiu aí as unidades de medida, essa padronização, o professor trouxe um VT muito legal que você vai compreender bem tranquilo essa ideia da importância e como se deu aí essa padronização das unidades de medidas. Então, acompanhe comigo o VT. Unidades de medidas padrão. Desde as civilizações mais antigas,
o homem sentiu a necessidade de medir coisas e teve que descobrir meios para realizar as medições. No ano de 1789, foi feito um pedido pelo rei da França aos membros da Academia de Ciências daquela nação para que formulassem um sistema de medidas unificado. Assim, entrou em vigor naquele país o sistema de medidas de base decimal com 3 unidades titulares: o metro, para medir o comprimento, o litro para medir a capacidade e o quilograma para medir a massa. No Brasil, já independente, foi instituído através da Lei Imperial de 26 de junho de 1862, que previa a substituição dos antigos padrões de medidas pelos novos. No ano 1960, o sistema francês foi adotado mundialmente como Sistema Internacional de Medidas, SI. O novo Sistema Internacional de Medidas, SI, passou a ser utilizado por quase todos os países do mundo. Elas fazem parte da vida cotidiana. Estão na reforma da casa, nas compras do supermercado, na ida ao posto de gasolina. Tem presença garantida nos laboratórios de pesquisa e nas indústrias, e são usadas nas transações comerciais entre os países. Você já não consegue mais conceber o mundo sem considerá-las. Basta pensar nos metros, quilos e litros que permeiam as suas atividades do dia a dia. Então, pessoal, vocês perceberam aí como se deu aí, né, a construção dessa padronização. E aí você deve perceber que não tem como a gente viver, né, sem sem utilizarmos essa padronização. Isso é muito importante para o desenvolvimento das nossas vidas, né? E principalmente também, né, na questão das transações comerciais, para que um país possa comprar um produto de outro. Então é importante que exista a padronização das unidades para poder ficar bem mais fácil aí, fazer os cálculos aí durante essas transações comerciais, beleza? Então é isso. Agora vamos então estudar aqui unidade de medidas de comprimento. Venham comigo. Bom, unidade de medida de comprimento. Trata-se de uma grandeza física que expressa a distância percorrida entre 2 pontos. Isso é importante. O Sistema Internacional de Unidades estabelece que a sua unidade é o metro, que é a unidade fundamental, que é a unidade principal, né, no sistema, entre as unidades de medidas de comprimento, é o metro, beleza? E aí nós temos aqui, né, uma tabela, né, que mostra aqui o metro como unidade principal, né? Aqui nós temos o metro como unidade principal e mostra também, ó, o que nós chamamos de submúltiplos do metro e os múltiplos do metro, tá legal? E aí tem umas informações que é bem importante a gente saber, tipo a informação que temos aqui, ó, 1 quilômetro, olha só, quilômetro aqui, nós estamos aqui, ó, quilômetro. 1 quilômetro em relação ao metro, pessoal, 1 quilômetro em relação ao metro equivale a 1000 metros, tá legal? Observe também, ó, que, olha só, essa informação aqui que nós temos, ela é informação tomando como base o metro, tá legal? Tomando como referência o metro. Se nós temos 1 hectômetro, eu vou colocar aqui do ladinho, 1 hectômetro equivale a 100 metros. Bem aqui, ó, só para completar, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, tá legal? Aqui, ó, decâmetro. 1 decâmetro equivale a 10 metros, beleza? Fique atento para essas informações que nos ajuda muito quando a gente vai fazer transformações de medidas, né? A gente precisa aí trabalhar com medidas de comprimento, tá legal? E aí temos ainda aqui os submúltiplos, olha só. Os submúltiplos em relação ao metro, olha só. Em relação ao metro, a gente sabe o seguinte, ó, que 1 decímetro equivale a 1/10 de 1 metro. Atenção, ó, 1 decímetro é 1/10 de 1 metro. É como se fosse uma parte de 10, né? Pensando isso como decimal. Aqui, ó, 1 centímetro equivale
a 0,01 do metro. Quer dizer, 1/100º do metro. E 1 milímetro equivale, em relação ao metro, né? Ele equivale a 0,001 metro. Então, dito isto, vem comigo aqui na próxima cartela. Conversão de unidade de medida. Falando de unidade de medida, a gente não pode, né, deixar de falar, né, sobre transformações de unidade. Isso é muito importante você saber transformar de uma unidade para outra. Mas além de saber transformar, o professor quer que você entenda o que você está transformando, tá bom? Os tamanhos, ter ideia da dimensão daquilo que você está transformando, tá bom? Então, vem comigo, vamos então praticar um pouco aqui sobre transformação de conversão de unidade de medida. Vejam só, utilizando o quadro de unidade, podemos converter uma unidade de medida em outra, certo? Beleza. Lembrando que, no sentido que o professor está colocando para você, ó, as unidades são sempre do maior para o menor, né? Quilômetro, em termos de unidade, quilômetro é maior que hectômetro, é maior que decâmetro, é maior que metro. Bom, dito isto, componha só o seguinte: se eu quero transformar uma unidade de medida para outra, uma boa dica é tu perceber o seguinte, ó, que se eu estou em uma unidade, tipo aqui em quilômetro, eu quero transformar em hectômetro, eu quero transformar em uma unidade que ela é menor do que a que eu tenho. Então, para transformar em uma menor, sempre nós vamos multiplicar. É o que nós temos bem aqui, ó. A gente multiplica por 10 quando eu quero fazer de quilômetro para hectômetro. E se eu quiser de hectômetro para decâmetro? Também multiplico por 10. De decâmetro para metro? Por 10. Porque eu estou transformando uma unidade, pessoal, ó, para uma unidade maior para uma unidade menor. Então, nesse sentido, da esquerda para a direita, se eu estou fazendo essa transformação da esquerda para a direita, eu vou sempre multiplicar. A cada unidade a gente multiplica por 10, tá bom? Bom, dito isto, ó, de metro para decâmetro, também a gente multiplica por 10. Ó. De decâmetro para centímetro, também por 10. E de centímetro, né, para milímetro, também a gente multiplica por 10. Só que temos a volta, né? A volta. Se eu quero voltar, eu estou numa unidade menor e eu quero transformar para uma unidade literalmente de ser maior, em termos de unidade. Se eu estou em milímetro, atenção, e eu quero voltar para centímetro, nós vamos dividir por 10. A cada unidade de medida, a gente vai dividir por 10, tá bom? Tipo, aqui, ó, se eu estou agora aqui em metro, você vai ver, estou aqui em metro. Eu quero transformar uma medida de metro para decâmetro, de metro para decâmetro. Quero trazer essa unidade para cá. Vou então dividir por 10, certo? Sempre, se eu quero voltar, divido por 10. Já fica esperto. Se eu quero de metro para hectômetro, vou dividir 2 vezes por 10. Seria a mesma coisa que falar uma divisão por 100. É muito bom também já ter essa percepção para não ter que estar dividindo várias e várias vezes, tá legal? Bom, dito isto, vamos transformar então converter algumas unidades de medida? Vejam só, se eu quero, atenção ainda nesta cartela, eu quero transformar 1 metro em centímetro. Atenção, alunos, vou transformar 1 metro para centímetro. Vou andar, ó, estou aqui em metro, eu quero chegar, estou em metro, eu quero chegar em centímetro. Eu vou multiplicar, certo? Porque eu estou numa unidade metro, é uma unidade maior do que centímetro. Eu vou multiplicar. Vou multiplicar isso por 10, 2 vezes. Seria bem conveniente você fazer assim, ó. 1 vezes 10, que é 10, né? E também, ó, se eu multiplico por 10, eu vou estar aqui em decâmetro, certo? Então, 1 metro equivale a 10 decímetro. E se eu multiplicar novamente por 10, eu vou chegar em centímetro. Então, 10 vezes 10, isso aqui nós vamos ter 100. E aí nós estaremos em centímetro. Posso fazer assim, multiplicar 2 vezes por 10? Posso, não há problema nenhum.
Mas também você poderia fazer direto, ou de metro para centímetro. Eu vou passar quantas unidades de medida? 2. Aqui, ó. Uma, 2. Então, sabendo que eu vou passar 2, eu posso fazer direto, ó. 1 metro em centímetro, é só a gente multiplicá-lo por 100. Isso também vai dar certo. E aí você já vai ter direto que 1 metro é igual a 100 centímetros. Beleza? Temos outras aplicações para fazermos, tá bom? O professor vai limpar aqui essa tela, porque nós vamos precisar dela para fazer as demais aplicações das outras que a gente ainda está por vir. Nós temos, ó, 230, aqui, ó, 230 metros, e nós vamos transformar 230 metros em centímetro. Centímetro. Nós temos aqui, ó, 230 metros em centímetro. Para chegar em centímetro, bora lá na nossa tabelinha, de metro. Para chegar em centímetro, a gente multiplica por 10. Quantas vezes? Ó? 1, 2. Que é a mesma coisa que multiplicar, então, por 100. Tá legal? Então, vejamos, então. Nós temos 230 metros, queremos chegar em centímetro, a gente vai fazer, então, 230 vezes 100. Multiplicar por 100, aluno, tu pode fazer só acrescentar os zeros, tá bom? Tipo 230 metro em centímetro, faz isso aqui, ó, 230, acrescenta 2 zeros. Ficamos, então, com 23.100 centímetros, ok? Vejamos aqui a nossa letra B, ó. 4 quilômetros em metro. Olha a nossa tabela. Quilômetros. Quero chegar em metro. Vou passar por quantas unidades? 1, 2, 3. Então, vou multiplicar por 10 3 vezes, que é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Então, 4 quilômetros é a mesma coisa que fazer 4 vezes 1000, transformando isso para metro. Você vai ficar, então, com 4.000 metros. 400 centímetros em metro. Bora lá. Centímetro. Nós estamos aqui, ó, centímetro. Quero voltar para metro. Ah, quero voltar? Então eu vou dividir. Vou dividir por 10 duas vezes. Mas dividir por 10 duas vezes é a mesma coisa que dividir por 100, pessoal. Então, 400 dividido por 100 é a mesma coisa que falar 4. Então, ficamos, então, com 4 metros. Letra D, ó. 3,52 hectômetro em metro. Atenção, 3,52 hectômetro em metro. Vamos lá no hectômetro. Estamos aqui, ó. Hectômetro. Para chegar em metro, atenção, para chegar em metro, a gente vai passar por duas casas. 1, 2. Então, nós vamos multiplicar, ó, está para a direita, então nós vamos multiplicar agora por 100. Duas casas para a direita, multiplica por 100. Vai ficar, então, ó, com 3,52 vezes 100. Isso aqui dá, na verdade, 352 metros. Bom, depois, se você tiver curiosidade, você pode, né, armar essas operações e fazer também a multiplicação. Bom, vamos então. 40 metros em decâmetro. Bora voltar lá, ó. Estamos em metro e vamos chegar em decâmetro. De metro para decâmetro. Opa, decâmetro está aqui, ó. Nós estamos aqui agora, em metro. Voltar para decâmetro é só a gente dividir por 10, ó. Chegamos para converter para decâmetro. Então, dito isto, vejamos então, vai ficar com 40 dividido por 10. Tem uma dica, né? Divisão por 10, o número de 40 por 10, você pode só simplificar esse zero com isso. E você vai ficar então com 4. Só que agora a resposta vai sair em DM. DAM. DAM, que é decâmetro. Beleza. Depois da gente praticar aí, né? Temos aqui alguns probleminhas para a gente resolver. Tá bom? Que a gente vai utilizar essa nossa ideia de transformação de medidas, de unidade de uma unidade para outra, tá bom? E responder aqui algumas aplicações. Olha o que nós temos na nossa primeira aplicação. Para fazer laços, uma artesã comprou um rolo com 6 metros de fita. Para cada laço, ela gasta 15 centímetros. Atenção, bora marcar os dados importantes. Ó. 6 metros e ela gasta 15 centímetros de fita. Então, quantos laços
quantos laços será possível fazer? Vem com o professor aqui, ó. Primeira coisa, ó. Vamos entender o problema, né? Olha o que a artesã tem. Ela tem 6 metros de fita e ela quer repartir esses 6 metros em várias partes de 15 centímetros. Mas como dividir, então, 6 metros em partes de 15 centímetros? Aí, pessoal, tem que ficar esperto, porque nós só podemos fazer a divisão nesse nosso problema se as unidades forem as mesmas, tá bom? Tipo, não posso dividir 6 metros por 15 centímetros, mas a gente pode dividir centímetro por centímetro ou metro por metro, tá bom? Então, nesse caso, vamos ter que transformar as unidades para poder fazer a divisão e descobrir aí quantas partes de 15, né, será possível construir, quantos laços com 15 centímetros será possível construir com esses 6 metros. Vem comigo, então. Acompanha só. Olha o que diz o nosso problema. A pessoa tem 6 metros, atenção pessoal, 6 metros. E ela quer dividir em partes de 15 centímetros. O professor falou para você que não posso dividir do jeito que está, porque as unidades de medidas, no nosso caso aqui, estão diferentes. Nós temos aqui metro e aqui centímetro. Vamos transformar então, deixar na mesma unidade. Vou dar preferência para transformar aqui, ó, os 6 metros em centímetro, porque a gente já sabe que 6 metros para centímetro a gente multiplica por 100. A gente aprendeu na nossa aulinha anterior, nossa cartela anterior. Então, 6 metros vezes 100. Opa, peraí. Vamos ficar com 6 vezes 100, que vai ser 600, só que a resposta agora vai estar em centímetros. Nós transformamos os 6 metros em centímetros. Feito isso, nós ficamos então agora, ó, com 600 dividido por 15. Bora armar aqui a conta, ver como é que fica? Ficamos então com 600 dividido por 15. Essa é a nossa missão, descobrir aí, né, quantos laços de 15 centímetros dá para fazer. 60 dividido por 15, vamos ter 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4. Vamos ter aqui 60. Subtraindo 60 por 60, vamos ficar com 0. Atenção, pessoal. Sobrou um 0 aqui no dividendo, tá bom? Esse 0 que sobrou, acrescente aqui no quociente. Isso aqui é usando o algoritmo da divisão. Descobrimos aí, então, que será possível construir 40 laços. Beleza? Mas fica esperto, ó. Só posso dividir a partir do momento que a gente converter as unidades e deixar as duas unidades na mesma unidade de medida. Beleza? Bom, pessoal, temos mais um problema aqui para resolver. Vamos, então, resolver mais um probleminha? Uma placa de isopor tem 20 centímetros de espessura. Camila empilhou 35. Atenção, empilhou, colocou uma em cima da outra, 35. Qual é a altura dessa pilha de isopor? Olha só, olha a ideia. Imagina-se que a Camila pegou várias pilhas de isopor igual, né? Foi colocando aí. Pô, você não conseguiu fazer igual aqui. Vamos tentar fazer o máximo. Bom, a ideia é intuitiva, tá? Foi pegando as pilhas de isopor e foi empilhando uma em cima da outra, tá legal? Quantas ela colocou assim? Ela colocou 35. 35 placas, uma em cima da outra. Qual é a altura da pilha? Camila empilhou 35 placas de isopor. Qual é a altura? Bom, primeiro temos que saber, já sabemos que a placa de isopor mede 20 centímetros cada uma, pessoal. Olha, cada uma mede 20 centímetros. Bom, para saber o total de todas as placas, a gente multiplica, né? Pegamos então, tínhamos 35 placas, cada uma mede 20, e a gente vai multiplicar. Vou ganhar um espaço aqui. Está mais para o lado. 35 vezes 20. Resolvendo isso, 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 3 dá 0, 2 vezes 5 dá 10, vai 1, 2 vezes 3, 7. Ficamos então com 700 centímetros, porque as caixas tinham, cada uma tinha 20 centímetros. Dito isto, pessoal, vejam só o seguinte, ó.
A pergunta é, qual é a altura dessa pilha em metros? Bom, já sabemos que a pilha tem 700 centímetros. Já descobrimos toda essa altura aqui, depois de colocar as 35 peças, né? Uma em cima da outra, as 35 placas de isopor vai ter 700 centímetros. Agora a gente tem que só transformar. Quanto é 700 centímetros em metro? Lembram? Aquela escalazinha, metro, decímetro, centímetro. Estamos em centímetro. Para chegar em metro, vamos voltar 2 unidades. Então a gente vai dividir por 10 duas vezes, que é a mesma coisa que dividir por 100. Então, olha, pensando assim, ó, você pode dizer o seguinte, ó, você fica com 700 dividido por 100. Vou colocar assim, ó. Então, vou botar no algoritmo aí para você não confundir. 700 dividido por 100. Bom, dividir 700 por 100, pessoal, dá para simplificar esse zero com esse, ó, para facilitar o teu cálculo, esse com esse. Ficou 7 dividido para 1, que é 7. E essa resposta saiu em metro, porque nós dividimos para poder dar a resposta em metro. Dividimos por 100. Bom, vamos avançar, porque temos ainda mais um probleminha para a gente resolver. Uma caixa de papelão tem 40 milímetros de altura. Atenção, pessoal. 40 milímetros de altura. Quantas caixas são necessárias para empilhar? Necessário empilhar para atingir a altura de 1 metro. Olha só. Quero colocar caixas uma em cima da outra, né, onde cada caixa tem 1 milímetro. E eu quero que essa altura seja 1 metro. Lembra, o professor falou para você, só posso fazer essas ideias de dividir ou até mesmo multiplicar quando as unidades são iguais, pessoal. Então, nesse caso, ó, as unidades estão diferentes. Perceba que está em milímetro e aqui está em metro. Uma boa dica é transformar metro para milímetro. 1 metro em milímetro equivale a 1000 milímetros. Ok? Sabendo disso, eu tenho uma altura de 1000 milímetros, cada caixa tem 40 milímetros. Se eu quero saber quantas caixas, a gente vai fazer uma divisão. 1000 dividido por 40. 1000 milímetros, tá legal? As unidades estão iguais, convertemos, tá bom? 1000 milímetros dividido por 40. Dividir 1000 por 40, para facilitar a nossa vida, vamos simplificar esse zero com isso. Ficamos então com 100 dividido para 4. Pegamos 10, que dá 2. 2 vezes 4 é 8. 10 menos 8 dá 2. Baixa o zero. Agora temos 20 dividido para 4, que é 5. 5 vezes 4 é 20. Pronto, acabamos de chegar na resposta. Então, temos então 25 caixas. É possível a gente utilizar 25 caixas para que nós possamos aí obter, né, uma altura de 1 metro, que é a mesma coisa que a gente falar 1000 milímetros, tá legal? Bom, e aí, pessoal, que vocês fiquem espertos com essa questão das unidades de medida na hora de resolver problemas, tá bom? Porque se a gente não deixar na mesma unidade, não é possível, o cálculo não vai dar certo, tá bom? Só posso fazer a divisão, ou multiplicação, ou até mesmo a adição, se nós estivermos na mesma unidade de medida. Por isso, antes de fazer o cálculo, nós temos que pensar e transformar e deixar na mesma unidade de medida, tá legal? Vamos fazer mais um exemplo, para a gente fixar de uma vez essa ideia? Bom, para fazer uma cortina, Laura precisa, olha que Laura precisa, 3 alturas de 280 centímetros cada uma. Então, precisa de 3 alturas de 280 centímetros cada uma. Olha a pergunta, quantos metros de tecido são necessários para fazer a cortina? Pessoal, 3 alturas de 280, olha a ideia, 3 alturas de 280, precisa de 3 pedaços de 280. Você poderia pensar da seguinte forma, se eu quero 3 pedaços de 280, ela precisa então de 280, vou até colocar a unidade aqui, centímetros, multiplicado por 3. Por que por 3? Porque ela precisa de 3 alturas iguais a 280. Feito isso, pessoal, é só fazer cálculo. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8.
ela precisa, na verdade, de 840 centímetros. Olha a pergunta. Olha, isso nós acabamos de obter, pessoal, é quanto ela precisa no total de tecido, tá bom? Mas a pergunta diz, quantos metros de tecido são necessários para fazer a cortina? Ah, ela quer a resposta, a gente tem que dar a resposta em metro. Então, como nós estamos aqui com a nossa resposta ainda em centímetro, a gente precisa transformar, então, 840 centímetros em metro. E, pessoal, 840, olha a ideia que nós temos aqui. O metro, decímetro, centímetro, vou colocar aqui até 1 milímetro. Nós estamos aqui, ó, em centímetro. Para chegar em metros, vamos voltar, ó, então a gente vai dividir uma vez por 10, vamos voltar mais uma, então a gente vai dividir mais uma vez por 10. Dividir por 10 é a mesma 10 por 10 duas vezes é a mesma coisa que a gente dividir por 100. Dividir 840 por 100, pessoal, dá exatamente 8,4 metros. Você pode até pensar aí só em voltar aqui casas decimais, mas não te aconselho muito, pelo menos por enquanto. Faça a conta mesmo. 840 dividido por 100 dá 8,4 metro. Bom, pessoal, assim então nós chegamos aqui, né, ao final da nossa aula, da nossa exposição sobre o sistema de medida, em especial o sistema métrico, né? E aí assim chegamos ao final. Aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!